Estamos aqui hoje para esse que é mais um vídeo da série Jornada do Milhão. E bom, para você que é novo aqui no canal, basicamente essa é a nossa série onde eu mostro todo mês onde eu estou investindo e a gente vai acompanhando essa evolução mensalmente. Já de antemão eu adianto que nesse vídeo a gente vai ter aí um aporte muito bacana, uma oportunidade muito legal que surgiu. Mas antes, como de praxe no começo do vídeo, vamos dar uma revisada aqui em como tá a nossa carteira do canal. Então, nosso patrimônio tá em aproximadamente R$3.000 já, né? Muito legal ver essa escadinha, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos da série, a gente vê a nossa evolução ao passar do tempo. O nosso lucro total tá em 113 e no meio disso tem ganho de capital e também dividendos recebidos. Então a gente tá quase batendo esses primeiros R$100 aí em dividendos. Quando a gente olha pro balanceamento da nossa carteira em percentual do ativo, basicamente mais da metade dela é fundos imobiliários, né? A gente falou lá no começo da série, né, sobre como ficaria mais ou menos essa distribuição entre fundos imobiliários, ações, tesouro direto. E isso é uma coisa que eu já tô de olho. Então, provavelmente nos próximos vídeos da série a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso também. Bom, aqui no âmbito das ações não mudou muita coisa, né? A gente aumentou um pouquinho a nossa posição em BB Seguridade, comprou algumas ações ali no mês passado, justamente por conta disso aqui, né? A rentabilidade de BB Seguridade é muito alta, ainda mais em cenários de juros altos, eu já falei sobre isso, não vou abranger aqui nesse vídeo. E também aqui nos fundos imobiliários a gente não tem muita mudança. A gente aumentou aqui nos fundos imobiliários a nossa posição em XPLG11. E o Tesouro Pré-Fixado se mantém aqui, né? Não tivemos novos aportes nesse sentido. E qual que é o nosso aporte de hoje, né? Nosso aporte de hoje basicamente é em GGRC11, né? Para você aí que entrou no vídeo só para ver a diquinha, para saber no que eu vou investir, eu vou comprar todo o nosso valor mensal, os dividendos que entraram do mês passado, mais o que eu aportei esse mês, todo em GGRC11. E agora você quer entender o porquê que eu vou comprar GGRC11, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar isso com números. O que acontece, né, pessoal? Hoje gravo esse vídeo aqui no dia 19/7 e no dia 15/7 a gente teve esse comunicado aqui de mercado do GGRC11. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre recompra de cota, né? E recompra de cotas é um tema que eu já abordei aqui no canal. Ele beneficia o cotista de uma forma que a gente vai entender aqui e eu vou mostrar com alguns números e contas que a gente vai fazer para vocês. Mas basicamente, esse programa de recompra ele começa em 30 de julho de 26, então agora final desse mês. E aqui eles já dizem basicamente o que a gente vai avaliar com os números. Qual que é o objetivo do programa de recompra? Então ele vai alocar alguns recursos disponíveis do fundo Money para buscar maximizar a geração de valor para os cotistas. E a gente vai ver, como eu falei, com números que a maximização do valor de cotista não vem só diretamente pelo aumento dos proventos. A gente vai entender isso já já. As cotas recompradas serão retiradas do ambiente de bolsa e canceladas, perfeito? E aí que eles falam da quantidade de cotas que eles pretendem recomprar, né? Então até 34.115.118 cotas, tá certo? Aproximadamente 10% do total emitidos. E é basicamente isso, tá certo? E como é que a gente prova? Como é que eu vou te provar que isso aqui é interessante e é uma oportunidade pra gente estar investindo? Pra gente fazer essa conta e eu te mostrar que isso é muito interessante pra gente como cotista e pode ser uma grande oportunidade, a gente precisa primeiro de alguns dados. Eu vou pegar o total de cotas que hoje a gente tem no GGRC11, peguei aqui o último relatório gerencial do fundo, o total de cotas é de 214.246.664 cotas, perfeito? Só que a gente tem um detalhe que teve a 11ª emissão que ainda não tá nessa quantidade, que é essa aqui, e foram emitidas 131.901.519 cotas, tá certo? Então o total de cotas que a gente tem no GGRC11, dentre aquelas que já estão no mercado, lá que a gente viu no relatório, somada aquelas da última distribuição, é de 346.148.183 cotas, perfeito? Isso a gente precisa ter em mente no primeiro momento. Agora, a gente vai pegar o patrimônio do fundo atualmente. E como a gente não tem ainda aquelas cotas da 11ª emissão dentro do fundo lá no relatório, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema. Vamos somar a quantidade que está no relatório com a quantidade que o fundo captou na última emissão de cotas. Então a gente tem aqui, ó, no último relatório do GGRC11, 2.360 aproximado, tá certo? Em patrimônio líquido. E na última emissão de cotas, o mesmo documento que eu peguei a quantidade emitida de cotas, pode ver que ele captou em torno de 1,5 bi quase, né? Então a gente vai somar esses dois valores para ter o patrimônio total do fundo. Porque esse valor aqui entrou, ele só não está alocado em um prédio ainda, né? Tá rendendo lá no CDI, etc, etc. Mas o fundo posteriormente vai alocar em algum imóvel para gerar mais renda para gente. Então o patrimônio do GGRC11 somado à emissão de cotas mais o que a gente tem já no relatório é de 3,8 bi aproximadamente. O que acontece? Como a gente consegue entender se aquela recompra de cotas ela é interessante para a gente ou não? A gente vai olhar aqui no ganho patrimonial que a gente vai ter e no ganho em dividendos. Como? Se a gente pegar esse total de patrimônio que hoje o GGRC11 tem e dividir pelo total de cotas, a gente vai ver que cada cota, né, pego esse valor aqui e divido pelas cotas.
a gente vai chegar num número que cada cota tem aproximadamente R$ 11,10 de valor patrimonial. E veja bem, aqui eu não estou falando do valor que você compra essa cota no mercado, porque hoje na bolsa ela está sendo negociada em mais ou menos R$ 9,92. Ou seja, o GGRC11 ele tem um desconto sim, né? Se a gente for lá pegar o P sobre VP dele, não está de 1, está de 0,9 aproximado, justamente por isso, porque o valor patrimonial da cota ele é maior do que o valor que está sendo negociado em bolsa. Perfeito? Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte aqui, né? O GGRC11 falou que ele vai recomprar desse total de cotas aqui, ele vai recomprar uns 34 milhões. Então a gente vai fazer essa mesma conta agora, né? Pegando esses 3 bi aqui de patrimônio, eu vou dividir pelo total de cotas, só que agora nesse total de cotas eu vou diminuir aquilo que ele vai comprar. Então olha só como eu estruturei a conta aqui. A gente pegou o valor patrimonial, que é o mesmo, total. E aí eu dividi isso aqui, né, uma divisão, pelo total de cotas que o fundo tem, menos aquilo que ele falou que vai comprar, as 34 milhões, tá certo? E aqui a gente chega em 12,31 por cota. Ou seja, você, sendo cotista do GGRC11, né, comprou uma cota e até o final do programa de recompra, que dura aproximadamente 12 meses, vai ganhar aproximadamente, aqui tá, dá mais ou menos uns 10% a mais de valorização patrimonial sem fazer nada. Simplesmente porque o fundo comprou as cotas que já estavam em circulação e cancelou. Então eles estão gerando valor para o cotista sem necessariamente comprar um novo imóvel, pegar alguma reserva ou distribuir. Eles estão comprando cotas. O que acontece? É muito simples o que está acontecendo aqui. É como se eu tivesse uma pizza dividida em várias fatias. O fundo foi lá e ele quer gerar um valor para o acionista, tal, para o cotista também. Muitas vezes ele entende que a cota está muito baixa no mercado, né? A gente vai entender porque o GGRC11 tem algumas dessas questões, apesar de que eu já falei em outros vídeos. Mas o fundo ele vê isso e ele faz o quê? Ele compra algumas cotas e ele vai cancelar, ou seja, o que aconteceu na verdade, quando a gente olha um pouco de fora, é que a quantidade de fatias da pizza diminuiu, tá certo? Então você que tem uma pequena fração daquilo, a tua fração ficou maior, é o que a gente viu aqui, ela aumentou 10%. E como é que a gente agora calcula quanto que isso mais ou menos vai impactar lá no provento que a gente recebe todo mês do GGRC11. Aqui a gente vai fazer uma continha um pouco diferente, né? Porque hoje o GGRC11, ele distribui pra gente, eu vou deixar aqui anotado, né? Eu vou botar dividendo, ele distribui em torno de 10 centavos. E vamos colocar aqui que essa distribuição, né? Quando ele comprar novos ativos com esse dinheiro que entrou por conta dessa última emissão de cotas, vai se manter em 10 centavos. Então não tô considerando aqui que vai ter um aumento, beleza? Se vai se manter em 10 centavos, logo, né? Se a gente multiplicar esses 10 centavos pela quantidade de cotas que o fundo vai ter, que é esses 346 milhões, a gente vai chegar numa distribuição de aproximadamente 34 milhões, perfeito? Entenda, isso aqui é para que ele continue distribuindo os 10 centavos por cotas que a gente está recebendo hoje, beleza? Agora eu vou seguir a mesma lógica que eu segui para o valor patrimonial. Vou pegar esses 34 milhões, eu vou dividir esse valor por esse número aqui, ó, os 346 milhões de cotas que a gente tem hoje, menos as 34 milhões que ele vai comprar. Isso vai nos dar aproximadamente 11 centavos. Ou seja, eu vou sair de 10 centavos para 11 centavos. Isso aqui representa também os seus lá 10% de aumento, sem a gente fazer nada. E o que aconteceu, né, que eu percebi que já aconteceu depois que saiu essa divulgação pro GGRC11. A cota dele já começou a subir. Veja, aqui no dia 15, ela estava em 9,73, né? O comunicado saiu no dia 16, ela foi para 9,82, aí fechou no dia 16 de 9,73 e no dia 17 ela foi para 9,92. Eu gravo esse vídeo no dia 19, vou lançar minhas ordens ao mercado, né? Ainda não fiz a ordem, portanto não foi executada. Inclusive vou fazer aqui com vocês, mas a gente percebe que o mercado já identificou isso como uma oportunidade. Praticamente estou ganhando 10% sem fazer nada, né? O fundo está gerando valor pra gente como cotista. Então fica aí também uma forma de como você pode mensurar sempre que isso for acontecer. Então aqui, ó, tô dentro do aplicativo aqui do Banco Inter, que é onde a gente tem a nossa carteira, né? Aqui você pode ver que é o GGRC11, né? E a gente vai comprar ele, então eu vou colocar a 9,90. O nosso preço médio de compra tá próximo disso. Tá 9,89 se eu não me engano, tá certo? Então eu vou agendar a compra, agora o mercado está fechado. Então aí, ó, sua ordem de compra foi agendada, tá certo? Para amanhã quando abrir o mercado. E aí, a gente tendo a execução dessa ordem de compra, eu deixo registrado aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo também, a que preço que eu consegui comprar, né? Se vai se concretizar mesmo esses 9,90 ou algum outro preço.
e aí fica registrado para você também acompanhar. Então, basicamente, nesse vídeo a gente viu uma oportunidade realmente do GGSC11, ele vai tomar uma posição maior da carteira. Contudo, gente, é 10% ali, fora o aumento de provento talvez que a gente consiga com o fundo pegando essa emissão de cotas, alocando em um bom ativo. Então realmente é uma oportunidade ali da gente estar, claro, gerando aquela renda recorrente, que é muito importante principalmente no começo da carteira, mas de certa forma também pisando ali um pouquinho naquela questão de estar exponencializando o nosso patrimônio. Fechou? Pro vídeo de hoje é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas nos acompanhem aqui no canal. Valeu!